Projeto Cristo para a Europa é lançado durante o Encontro Anual dos Adventistas na região intereuropeia. Concílio da Igreja na América do Sul enfatiza estudos bíblicos, escola sabatina e novas gerações. Mulheres adventistas na Mongólia recebem pela primeira vez certificado da Universidade Andrews. Casal chinês serve como missionário na cidade mais populosa do Brasil. Essas e outras notícias você vai ver e ouvir agora aqui na NN. A Europa é altamente influenciada pelo pós-modernismo e, portanto, um local desafiador para o Evangelho eterno crescer. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na região intereuropeia criou planos de esperança para o continente durante a última reunião geral de 2022. A reunião foi realizada em Plovdiv, na Bulgária. Mário Brito, presidente da denominação na região, destacou que os desafios enfrentados na Europa são uma prévia do que as outras partes do mundo vão enfrentar. Brito acrescentou que o exemplo do que foi feito ali vai servir para outras áreas. A reunião mostrou as crescentes oportunidades do uso de mídias digitais para o discipulado pessoal. Já a Rádio Mundial Adventista apresentou o projeto Cristo para a Europa, que deve acontecer em maio de 2023. O plano é que as igrejas participem de um esforço conjunto de missão no continente europeu. Outros detalhes do encontro anual da Igreja na região intereuropeia estão em news.eud.adventist.org. A educação é chave para abrir portas do conhecimento e conduzir a ótimas oportunidades. E quando a educação é usada para capacitar mulheres para liderar a Igreja Adventista, o resultado é de valor eterno. Foi o que aconteceu na Mongólia, onde 112 mulheres receberam uma certificação da Andrews University. A graduação foi na Igreja Central de Ulaanbaatar, capital do país, e as fiéis concluíram com êxito os 4 níveis do curso de certificação de liderança do Ministério da Mulher da Associação Geral. Esta é a primeira vez que adventistas na Mongólia recebem esse certificado. Sob a liderança de Oyo Batsuk, diretora do Ministério da Mulher na Igreja na Mongólia, o culto de encerramento desafiou as alunas a ir e ser luz onde quer que Deus as chame. Estudos bíblicos, escola sabatina e novas gerações. Esses foram alguns dos pilares do Concílio Anual da Igreja Adventista na América do Sul. O encontro com o tema Eu Vou representa 2.600.000 adventistas de 8 países no continente. A primeira semana de novembro foi marcada por decisões importantes para a Igreja Adventista em 8 países da América do Sul. O Concílio Anual reuniu líderes de várias regiões para discutir e votar tópicos que irão impactar diretamente o trabalho da Igreja no próximo ano. Uma das primeiras pautas abordadas neste encontro foi o relatório da Secretaria, que trouxe dados relacionados ao perfil dos adventistas. Baseado numa pesquisa feita com mais de 102 mil membros sul-americanos, o relatório mostrou, por exemplo, que cerca de 50% dos adventistas leem a Bíblia diariamente e pouco mais de 30% têm em sua rotina diária um momento para um culto a Deus com a sua família. E quando o assunto é redes sociais, quase 32% afirmam que usam seus perfis como ferramenta evangelística. Informações como estas ajudam os diversos departamentos da Igreja a elaborarem projetos e estratégias de ação cada vez mais assertivos. Os participantes do concílio também acompanharam o relatório da Tesouraria, que mostrou como têm sido empregados os recursos da Igreja, provenientes dos dízimos e ofertas dos membros.
Os dados mostram que, ao longo dos últimos anos, houve uma diminuição de despesas em determinadas áreas para se investir mais em iniciativas missionárias. E, pela primeira vez, o Concílio recebeu representantes dos chamados Ministérios de Apoio para falarem sobre os resultados do seu trabalho. Esses ministérios nascem como ações pontuais de indivíduos ou grupos de adventistas e acabam sendo abraçados pela organização como projetos extraoficiais. É o caso do Ministério Motociclístico AMM Brasil, que encontrou a forma perfeita para alcançar um público muito peculiar. Existem alguns grupos que são muito segmentados, né, e tem uma cultura muito própria, muito particular. No caso dos motociclistas é assim. Dificilmente, de outra forma, a gente conseguiria entrar no meio dos motoclubes, fazer parte das associações deles e conseguir, sobretudo, levar uma mensagem da Bíblia de salvação e de esperança. Não fosse a característica de ter um colete, ter uma moto, fazer viagens, ter histórias semelhantes para compartilhar, nós teríamos muita dificuldade de conseguir essa aderência junto a esses grupos. Durante o concílio anual foram votados alguns nomes para ocupar cargos de liderança em diferentes instâncias da organização. Também ficou definida a divisão de um território administrativo da Bolívia, criando-se uma nova sede para coordenar o trabalho da igreja especificamente no sul do país. As reuniões também foram marcadas pela apresentação de novos projetos e materiais oficiais da Igreja Adventista. O Grande Conflito, uma das principais obras que representam a mensagem adventista, foi anunciado como o livro missionário para os próximos 2 anos. Ele será impresso em mais de 80 idiomas e distribuído gratuitamente à população em diversos países. Somente aqui, na América do Sul, serão quase 32 milhões de exemplares entregues. Esta é a maior ação evangelística dos adventistas em todo o mundo. Dos projetos e materiais apresentados durante o concílio, boa parte está relacionada às 4 ênfases atuais da Igreja Adventista. Essas ênfases são áreas desafiadoras e que, ao mesmo tempo, apresentam grande potencial para a missão da Igreja, e por isso têm recebido apoio e investimentos especiais. São elas estudos bíblicos, pequenos grupos e escola sabatina, ancianato e novas gerações. Vinculados a esta última ênfase está a Convenção de Líderes do Ministério Jovem, que acontecerá em junho de 2024 e já tem gerado grande expectativa no público, e as novidades do curso de liderança para professores das classes infantis da Escola Sabatina. Os novos conteúdos desse curso visam tornar a igreja e a Escola Sabatina ambientes mais inclusivos e acolhedores. A Escola Sabatina também é uma escola e ela está disposta a aprender, os professores querem aprender mais. Então, nós montamos um curso que falasse das necessidades específicas, dos transtornos, dos distúrbios, das deficiências, e estamos auxiliando, assim, o professor nessa instrução para que ele saiba lidar melhor com a criança, com o adolescente que está na igreja, simplesmente para que ele possa abraçar, acolher e ensinar mais Jesus para essa criança. E falando em apresentar Jesus, não seria justo deixar de mencionar os batismos que aconteceram durante o concílio. Todos eles são fruto do trabalho de membros adventistas e estão relacionados às 4 ênfases atuais da igreja. Elas estiveram presentes ao longo de todo o programa com a figura da trombeta, um símbolo minuciosamente escolhido para referenciar este encontro. Trombeta tinha um significado muito especial no tempo bíblico, de anunciar, de preparar, de chamar e convidar. E nós queríamos que isso também fosse passado nos dias de hoje. Nós temos a responsabilidade de tocar a trombeta em som alto, claro, audível e com uma mensagem clara, de anunciar o Evangelho e terminar esta obra. Vamos para uma breve pausa e, em seguida, conheceremos um casal de chineses que serve seus compatriotas na cidade mais populosa do Brasil. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido,
A gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. O universo é o retrato de um Criador minucioso que imprimiu significado em cada detalhe. Basta observar a leveza de cada traço, a coordenação das cores e texturas. Todas as incontáveis criaturas que compõem o cosmos contam com algo particular. Nada é igual. No entanto, tudo está em perfeita harmonia. Até o ser mais simples contribui para um resultado extraordinário. Mas uma espécie recebeu atenção especial. O toque literal do autor em sua gênese. Suas mãos contornaram um projeto à sua imagem e semelhança. Em seguida, um sopro vital foi o arremate final. Os alunos do profeta Eliseu pediram ajuda dele para cortar madeira perto do Rio Jordão, pois precisavam construir uma casa maior. De repente, o machado de um deles caiu dentro do rio e afundou, mas o machado era emprestado, e agora? O que iria acontecer? Como Eliseu era muito amigo de Deus, ele orou e aconteceu um milagre, o machado boiou. É comum escutarmos histórias de missionários enviados a países do norte da África e Ásia, locais com pouca presença de cristãos. Mas através da educação, um casal de chineses fez o processo inverso. Por meio de um projeto do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no Sudeste brasileiro, Lee conseguiu uma bolsa integral para o seu mestrado em Teologia Bíblica. Assim que chegou à faculdade, descobriu que não era o único chinês na instituição. Alguns meses antes, a Igreja Adventista na China havia enviado a jovem Ying para estudar comunicação no mesmo local. Não demorou muito para que ambos se tornassem bons amigos e finalmente se casassem. Depois do casamento, Lee e Ying continuaram seus estudos no Brasil, orando para entender a vontade de Deus para eles. Prestes a se formar, a Igreja Adventista na região central de São Paulo os convidou para serem missionários para seus compatriotas chineses que moram na cidade. Lee e Ying entenderam sua missão. Deus não apenas os abençoou, tornando-os uma família, mas também respondeu suas orações. Deus os convidou para pregar em São Paulo, cidade com mais de 12 milhões de habitantes, dos quais cerca de 250 mil são chineses. Agora vamos conhecer 2 projetos apoiados pelo Fundo de Impacto da Missão. Um em Colorado, nos Estados Unidos, e outro em Mozofingo, em Zimbábue. O quarto projeto é chamado de Festa da Comunidade Local. Este projeto é resultado de um estudo demográfico iniciado pela Igreja para entender sua comunidade em um raio de 1,6 quilômetros ao redor de seu terreno. Os resultados da pesquisa motivaram a criação do Plano Estratégico da Missão, para ajudar a orientar a congregação no atendimento às necessidades da comunidade local, como uma forma de demonstrar os métodos de Cristo. A festa da comunidade é realizada pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Denver Park Hill, em Denver, Colorado, da divisão norte-americana. A pesquisa demográfica revelou várias necessidades urgentes da comunidade, tais como cuidados com a saúde e o bem-estar, criminalidade e preocupações com a segurança, finanças pessoais, racismo e justiça social, desintegração familiar, orientação e ensino espiritual. Foi determinado que o primeiro passo deveria ser o encontro com os vizinhos, e assim nasceu a ideia de uma festa local intitulada Conhecendo Você.
O projeto Festa da Comunidade Local está focado na satisfação das necessidades da comunidade nas seguintes áreas: saúde e bem-estar, serviços como monitoramento da pressão arterial e do açúcar no sangue, demonstrações de culinária saudável, educação agrícola sobre o cultivo de sua própria alimentação na cidade, recursos odontológicos e de saúde mental. Além disso, estarão disponíveis recursos que lidam com o emprego e moradia. Esse evento também oferecerá aos membros da igreja a oportunidade de se preparar e depois ministrar a novos amigos da vizinhança. Os objetivos deste projeto são manter a administração missionária no entorno da comunidade, ajudando a criar um ambiente local mais saudável, satisfazendo suas principais necessidades e desenvolver um banco de dados dos membros da comunidade para mantê-los informados sobre as atividades contínuas patrocinadas pela igreja. Isso também promoverá relacionamentos contínuos com vizinhos e amigos que podem potencialmente abrir portas para estender o convite evangélico. Este projeto atende a vários pontos do plano estratégico da igreja. No entanto, um deles é fundamental: aumentar o número de membros da igreja que promovem o evangelismo. Que ótima maneira de apelar para a vizinhança, realizando uma ação social local. Esta é uma forma de custo relativamente baixo e de alto impacto para manter a presença em uma comunidade. O último projeto é intitulado Great Hope Daycare and Play Center e é uma iniciativa da Igreja Adventista Grande Esperança para criar uma creche e um centro de socialização. Localizada em Musfingo, Zimbábue, a igreja está localizada em uma área rural cercada por 5 aldeias. Nos últimos anos, a igreja local foi capaz de criar um relacionamento sólido com essas comunidades e, desde que foi criada em 2013, aumentou de 32 para 123 membros. Em uma pesquisa demográfica recente, feita em colaboração com a igreja e o Departamento de Saúde, descobriu-se que apenas 15% das crianças entre as idades de 2 e 5 anos frequentavam programas de desenvolvimento da primeira infância. O Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância mais próximo fica a mais de 5 quilômetros de distância, tornando quase impossível para a maioria das famílias com crianças pequenas comparecer. De fato, atualmente não há capacidade para matricular mais crianças nessa unidade, e as crianças que não frequentam os programas de desenvolvimento da primeira infância são gravemente desfavorecidas quando ingressam na escola primária. Os objetivos prioritários são preparar as crianças dos princípios da fé cristã para serem embaixadoras de Cristo para suas famílias e comunidades, e oferecer uma oportunidade para outras crianças da aldeia adquirirem habilidades de aprendizagem necessária para se destacar na escola primária. Continuar a promover a positiva relação entre a denominação adventista e as famílias da aldeia. Esse projeto cumpre vários dos principais indicadores de desenvolvimento do plano estratégico da igreja. No entanto, 3 são indicadores-chave para discipular indivíduos e famílias para aumentar o número de crianças de lares e igrejas adventistas. Frequentar escolas adventistas para aumentar a retenção, recuperação e participação de crianças e jovens, ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que quando for velho, não se desvie dele. Mal podemos esperar para ver como a creche e o programa de desenvolvimento da primeira infância impactará essas aldeias. Vamos para um rápido intervalo e em seguida veremos o trabalho que a Igreja Adventista está fazendo em um local dominado por poderes ocultos. Mesmo em meio a dor, caos, guerra e problemas, Deus está presente. Se pudesse subir ao céu, ali te encontraria. Se descesse nas profundezas da terra, também te encontraria. Para ti não há diferença entre a escuridão e a luz. Para ti, até a noite brilha como a luz do sol.
Quando o amanhã te deixar inseguro, Ele garante que há tempo certo para tudo. Se as tragédias da vida angustiarem seu coração, Cristo te convida a lançar sobre Ele sua ansiedade e promete cuidar de você. Não há ferida que Ele não possa curar. Não há vazio que Ele não possa preencher. Não há distância que te faça estar só. Seja forte e corajoso. Ele estará ao seu lado, onde quer que você for. Meu pai é baixinho, mas mesmo assim, quando crescer, quero ser do tamanho dele. O meu é um ótimo cozinheiro, mas tem umas ideias bem ultrapassadas. O meu é bem experiente, o que faz dele a pessoa mais sábia do mundo. Todo pai é diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos do mesmo pai. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. Não há lugar que Deus não possa alcançar. Em meio ao epicentro de voodoo no mundo, a Igreja Adventista continua a crescer à medida que a luz de Cristo atrai milhares de pessoas. Comemoramos 50 anos da fundação da primeira associação negra na África. Milhares de pessoas se reuniram em Kumasi, Gana, para o evento, onde registramos a fidelidade de Deus para conosco. Com um humilde começo, estabelecemos instituições de saúde e educação e abrimos novas associações. O presidente da República de Gana participou da celebração do centenário da igreja Ashanti Newtown, em Kumasi, em outubro de 2021. Togo e a Missão Benin agora são associações. Isso mostra que nossa igreja está crescendo no meio do epicentro voodoo mundial. Em um lugar cercado pela atmosfera dos poderes do ocultismo, mais e mais pessoas são atraídas para a luz de Cristo. Estamos planejando o futuro. É por isso que compramos propriedades na Costa do Marfim, onde planejamos construir novos escritórios e a futura sede administrativa da divisão. O anexo do escritório foi estabelecido em Abuja, Nigéria. Também adquirimos propriedades no Senegal, reformamos a casa de hóspedes em Abuja e construímos uma casa de hóspedes de 50 quartos em Monrovia, Libéria. Considerando o bem-estar de nossas igrejas locais e dos funcionários, o fundo patrimonial foi estabelecido. Esses fundos são de grande ajuda para a missão da igreja e para muitos de nossos funcionários e alguns de nossos sindicatos, especialmente em Gana. Não há limite de idade para se envolver na missão de Cristo. Adultos e crianças podem compartilhar Jesus onde quer que estejam. Em um escritório de negócios, mercearia ou até mesmo um playground. O acampamento foi muito divertido para Dorcas. Os líderes contaram histórias da Bíblia e ensinaram novas canções e artesanato. Todos os dias as crianças recebiam um cartão com um versículo da Bíblia para aprender. Certo dia Dorcas teve uma ideia. Quando ela voltou para a casa do acampamento, pediu ao pai para fazer cópias de todos os cartões com versículos da Bíblia, para compartilhar com seus amigos da escola. Ela então convidou duas amigas para encontrá-la no recreio. "Eu trouxe algo para vocês", disse Dorcas. "São versículos da Bíblia. Vamos nos encontrar durante o recreio para ler juntas." As meninas gostaram da ideia. Quando encontraram Dorcas na manhã seguinte, as meninas tinham uma surpresa para ela. Em vez de apenas 2 meninas, 10 crianças tinham vindo encontrar Dorcas durante o recreio.
Todas elas queriam cartões e concordaram em memorizar os versículos. Dorcas ficou surpresa que tantas crianças quisessem aprender a palavra de Deus. Dorcas deu um cartão a cada criança e as convidou a voltar no próximo dia para praticar os versículos bíblicos. A cada dia mais crianças vinham ver Dorcas durante o recreio para recitar o versículo da Bíblia e obter outro cartão. Em 2 semanas, 20 crianças estavam aprendendo versículos bíblicos. Era um grupo grande. Quando Dorcas disse para a mãe sobre os encontros, a mãe sugeriu que as crianças se encontrassem na casa delas. Dorcas convidou seus amigos para virem nas noites de quarta e sexta. Todos os 20 amigos vieram e convidaram mais amigos. Eles cantavam, ouviam histórias bíblicas e faziam o artesanato que Dorcas tinha aprendido no acampamento de verão. E o grupo continuou a crescer. Em pouco tempo havia crianças demais dentro de casa. Então elas começaram a se encontrar do lado de fora. 6 meses depois de Dorcas iniciar o grupo bíblico, cerca de 50 crianças e até alguns pais começaram a vir às reuniões. E quase 100 delas estavam participando dos cultos da igreja no sábado pela manhã. Dorcas começou também um programa regular de escola sabatina para as crianças, e sua mãe e seu pai ajudaram. Um dia ela descobriu que várias pessoas tinham entregado o coração a Jesus e queriam ser batizadas. Esta era uma notícia muito boa. Porque Dorcas deixou Deus conduzi-la, uma nova igreja foi plantada em sua aldeia em Papua Nova Guiné. Podemos fazer grandes coisas para Deus se seguirmos as ideias que Jesus nos dá. Por favor, ore por crianças como Dorcas, que estão ajudando a levar outros a Jesus. Bem, estas foram as notícias da ANN. Acesse o nosso canal no YouTube, o Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Clique no botão inscrever-se e fique atualizado com as últimas informações da Igreja Adventista em todo o globo. Antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar boas notícias do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 16. O texto diz: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Visite sempre o nosso canal no YouTube e nosso site oficial, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.